Olá, talvez fosse interessante eu começar as minhas lembranças contando um pouco da caminhada em busca de Deus, o meu processo que levou até a minha conversão. Bem, eu nasci no Rio de Janeiro, como eu disse no vídeo passado, numa família que não tinha participação ativa em nenhuma comunidade de fé. Minha mãe era filha de imigrantes italianos, trazia como sua carga cultural, como sua herança cultural, o catolicismo mediterrâneo, aquela coisa meio medieval, aquela coisa do Deus que fica de olho em você, aquela coisa do inferno, aquela coisa de cuidado, aquela coisa de que protestante é coisa do diabo, né? Aquela coisa toda, né? E ela, na juventude dela, ela tinha sido, fez parte, fez até morrer, parte do apostolado da oração. O apostolado da oração é uma irmandade católica romana que tem uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. E sempre na minha casa havia lá o quadro do Sagrado Coração de Jesus. Aliás, eu fui batizado no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, na igreja dos Sagrados Corações, na Conde Bonfim. Bem, e meu pai, por sua vez, nunca falou sobre a sua fé. Não tocava nesse assunto de religião. A religião do papai não tinha. Era como se ele fosse um agnóstico. Porém, acontecia lá em casa de vez em quando, tinha lá um defumadorzinho queimando. E na entrada de casa, todas as vezes, fosse casa, fosse apartamento, havia o vaso com aquelas plantas espada de São Jorge. O que hoje me faz entender que naquele momento, naquele tempo, meu pai era meio ligado em terreiro. Não sei se Umbanda, Candomblé, essas coisas. Ou talvez fosse superstição mesmo, né? Até porque a mãe dele era indígena, então tinha todo um universo aí místico, estranho. Isso aí meu pai nunca tocou nesse assunto. Um dia eu falo sobre essa minha avó indígena. Então, nesse ambiente, eu crescia sem me preocupar com religião. Minha mãe, de vez em quando, ia na missa, me levava lá, mas era aquele catolicismo do casamento, batizado, enterro, missa de sétimo dia, e quando as coisas apertavam, ia na igreja assistir a missa. Embora minha mãe fazia a sua devoçãozinha ao Sagrado Coração todos os dias. Eu me lembro dela sentada com as medalhinhas dela, com a fita dela, lendo o livrinho de oração dela. Nós mudamos para São Paulo em 54, eu tinha 4 anos, e lá nasceu meu irmão caçula, o Ricardo. Eu sou o terceiro de 4 irmãos, sendo que os 2 primeiros são filhos só do meu pai. Meu pai enviuvou, quando casou com a minha mãe, tinha esses 2 filhos adolescentes. Minha mãe ajudou a criá-los e aí eu nasci, sou primogênito da minha mãe, mas sou o terceiro do meu pai. Quando nós fomos para São Paulo, meus pais me matricularam no colégio 7 de setembro. Chama-se Colégio Escola Normal 7 de setembro, de onde eu tenho grandes lembranças, adoráveis lembranças. Minhas professoras que me ajudaram desde o jardim da infância, a dona Liette, depois a dona Vilma, depois a dona Terezinha, que me alfabetizou, dona Aida e dona Margarida. E ainda teve a dona Leia, que foi minha professora, que era professora particular, me ajudava com as tarefas em alguns momentos. Nesse contexto, no 7 de setembro, chegou a hora de eu fazer a primeira comunhão, havia a campanha lá da Igreja Católica, ela foi eu fazer o catecismo com o padre Saturnino, na igreja também chamada Sagrados Corações, a igreja do Jardim da Glória, que era a paróquia da onde eu morava, da região que eu morava. Eu morava em frente à caixa d'água da Lins de Vasconcelos, num lugarzinho chamado Vila Deodoro, que ficava entre o bairro da Aclimação, o Parque da Aclimação, ali pertinho da minha casa, o Cambuci e o Jardim da Glória. Então, na Igreja dos Sagrados Corações de São Paulo, eu fiz a minha primeira comunhão, aquele catecismo da decoreba, das perguntas e respostas, e também tem que acreditar porque é Deus, e eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, quando eu fiz a primeira comunhão. Quando eu terminei o terceiro no primário, meus pais resolveram que eu ia acabar o primário no colégio, onde depois eu podia seguir o ginásio. Eu vou ter que fazer o tal do exame de admissão que existia naquele tempo. E lá fui eu estudar no colégio Nossa Senhora da Glória do Cambuci, dos Irmãos Maristas. E foi lá que eu comecei, de fato, a estudar catolicismo. O colégio era confessional, falava de catolicismo. Era um pouco melhor do que o catecismo, é claro, mas
tinha sempre aquele lance de que a igreja ensina é assim. E além do que, aquela visão do Deus, a mesma parecida com a da minha mãe, que aliás era o que tinha o catolicismo no Brasil naquele tempo, do Deus que vigia, em todo lugar do colégio, em todo lugar. Desde a entrada dos alunos já tinha uma placa lá, sala de aula, corredor, banheiro, portaria, biblioteca, todo lugar que você ia, até nos laboratóriozinhos, todo lugar que você ia, tinha aquela placa, Deus me vê. E aquilo me encafifava. Esse Deus não tem o que fazer, fica cuidando e vigiando a vida da gente o tempo todo. Mas eu fui aprendendo algumas coisas sobre o catolicismo, mas continuava reticente em aceitar aquilo gratuitamente. Eu já vinha num caminho da ciência. Aos 9 anos, meu pai me deu um telescópio, porque eu era vidrado em coisas do céu. Tinha um vizinho que tinha lá uma luneta, botava na calçada e ficava eu e aquele senhor olhando a estrela e a lua até de madrugada. Meu pai também gostava, enfim, ele me deu um telescópio quando eu tinha 9 anos, ficava eu e o papai vendo estrela, vendo o planeta, vendo a lua. A gente ia para o planetário sempre e eu acabei virando astrônomo mirim na sociedade que tinha lá no planetário e lá fomos lá. Então, com essa mentalidade, eu já não conseguia engolir esse lance de verdade imposta. Terminei o ginásio, meus pais se mudaram também para Higienópolis, bairro de Higienópolis, e me matricularam no Colégio São Luís, dos Jesuítas, que equivale aqui ao Santo Inácio, aqui no Rio. E lá no São Luís, eu me dei mal. Fui fazer o científico lá era voltado para a formação na área de para a escola de engenharia. E eu também gostava de biologia, gostava de ler, de estudar e outras coisas, e não tinha, né? Era bem seletivo o curso científico. Mas o ambiente era aquele ambiente de elite quatrocentora de São Paulo, aquela coisa muito cheia de finesse. E eu era o cara que veio do Cambuci. Eu não me sentia legal com meus colegas. Eu tive 2 ou 3 amigos do colégio, um deles o Parolari, que a gente chamava de Asnésio, me levou para conhecer o mundo da arte. Ele era vizinho do Chico Buarque, para você ter uma ideia. E fazia parte do grupo lá do Teatro de Arena, me levou para lá eu conheci Augusto Boal, fiz uma série de coisas, fomos para o Teatro Oficina, e fui parte do coral daquela peça Vida e Morte Severina, onde o Chico Buarque cantava escondido atrás da cortina, e eu fazia parte do coral que ficava também no fundo. Então isso foi muito maravilhoso nessa parte, o São Luís me ajudou muito, mas reprovei no segundo científico, matemática e física, e aí meus pais me mandaram estudar, me botaram para estudar no Colégio Bandeirantes, que era um colégio equivalente em termos de qualidade ao São Luís, mas era laico e não era assim frequentado pela grande elite de São Paulo. E era um excelente colégio. Lá sim eu criei relações muito fortes, adorava os professores, eu vivia no colégio. A gente tinha aulas de manhã e de laboratórios à tarde, todos os dias, então era muito gostoso. Eu vivia lá no colégio, a gente chegava a almoçar numa lanchonete lá perto do colégio. E lá eu conheci, na minha classe, tinha um rapaz que era presbiteriano. E junto com ele e outros, a gente acabou criando uma sociedade chamada Sociedade Santíssima, Sacratíssima e Real Sociedade Ômega, que era algo parecido com os Poetas Mortos, aquela sociedade dos Poetas Mortos do filme. Só que, em vez de a gente ficar lendo poesia, essas coisas, a gente ficava conversando sobre filosofia, sobre ciência, sobre política, né? E sobre religião. Mas nesse grupo tinham 2 judeus, o Zé Carlos que era presbiteriano, eu que era católico, e 2 que eram agnósticos, ou eram ateus confessantes. Então o Zé Carlos se aproximou de mim, porque eu era o mais próximo dele como católico, e foi o Zé Carlos que me apresentou a Bíblia. E me apresentou o protestantismo. Para o horror da minha mãe, o dia que eu avisei ela que eu ia almoçar na casa do Zé Carlos, falou, aquele amigo protestante, eu falei, cuidado, protestante, vê bem, olha lá. Eu falei, mãe, vou na casa dele. Ele fica aqui, ele vem sempre aqui em casa, vê que eu não passo na casa dele. Aí eu fui, minha mãe deve ter caído do terço lá, ficou rezando, então imagina, coitadinho. E vi que a casa do Zé Carlos era igual à minha. A única diferença é que não tinha o Sagrado Coração de Jesus, mas tinha uma Bíblia aberta numa estante, num lugar de destaque na casa. O pai do Zé Carlos era presbítero da Igreja Presbiteriana do Brás,
E o Zé Carlos me convidava para ir nos cultos. Às vezes eu ia com ele nos cultos à noite, nas quartas-feiras. E eu gostava de ir naqueles cultos porque tinha alguém que pregava. E os hinos eram muito bonitos. Mas eu sentia falta daquele rito. Em todo caso, e nessas conversas com o Zé Carlos, eu fui conhecendo a Bíblia. E aí eu fui começar a brotar em mim os questionamentos. E o Zé Carlos me ajudou muito nesse ponto, porque eu lia os textos bíblicos e pegava em contradições. E está cheio de contradição na Bíblia. E aí eu discutia muito com ele, e nesse processo ele foi me apresentando também o movimento ecumênico, que naquela época só tinha protestante. E fiz parte depois do MOSEC, do Movimento Cristão de Estudantes Colegiais, que era um braço dos secundaristas da ABU, né, da Aliança Bíblica Universitária. Participava de muitos encontros ecumênicos, com palestras sobre Bíblia, conheci alguns teólogos que depois chegaram a ser meus professores do seminário. E assim começou o meu caminho na direção de se encontrar com Jesus Cristo, que muito influenciado por esse movimento ecumênico. Mas lá na Avenida Angélica, onde eu morava, no prédio, aconteceram uns fatos que acabaram levando meus pais à conversão ao cristianismo dentro do catolicismo romano. Foram os concílios de cristandade, que já estava no início do movimento da renovação carismática católica. E eu era filho deles. E no prédio que eu morava, se criou grupos de casais, um movimento familiar cristão, e a partir desse processo, meus pais acabaram tendo seu encontro com Cristo, se converteram, e a partir daí meu pai se tornou cristão, confessante e militante na igreja. Bom, eu vou parar aqui, porque está chegando o limite do tempo do YouTube, então eu vou continuar essa narração no próximo vídeo, tá bem? No próximo vídeo vamos ver como é que eu me tornei, como é que cheguei a ser, quase cheguei a ser padre, e como eu vim parar na igreja episcopal. Bom, até a próxima então. Obrigado pela assistência, pela audiência.